Abiose. Vida latente. Os amigos. Olá pessoal! Essa história foi contada para mim, pelo meu tio Cícero. Ele disse que escutou de sua avó, Mariquinha. Ela adorava contar histórias à noite, quando o pessoal se reunia para tomar um café e fumar cigarros. Bem, a história aconteceu por volta de 1957, na cidade de Morenos, Pernambuco. Seu Clemente, um mascate muito conhecido nas redondezas de Olinda, vendia seus produtos de porta em porta, e a clientela dele era bem grande. Como as coisas estavam indo de vento em popa, ele decidiu que chegou a hora de comprar uma Rural e fazer suas vendas cada vez mais longe. Para quem não conhece, a Rural é um carro da Ford. No Brasil foram produzidas versões com tração 4x4 e 4x2, com motores a gasolina de 6 cilindros em linha e cilindrada de 2.6 ou 3.0 litros, opcional. E numa dessas viagens longas, que a sua Rural quebrou, justamente na cidade de Morenos. Uma cidade que ele conhecia muito bem, porque foi lá que ele passou uma boa parte de sua infância e adolescência. Fez muitos amigos e teve as suas primeiras paqueras. Sua Rural estava com o trambulador quebrado. Era a peça que servia para trocar as marchas do carro. Uma alavanca seletora. Segundo o mecânico da oficina, a peça teria que ser comprada em outro estado, lá na Paraíba, e iria levar uma semana para que ficasse tudo pronto. Como sabemos, naquela época era tudo demorado mesmo. Pois bem, seu Clemente entendeu, pegou suas coisas e foi se hospedar num hotel barato, até que tudo estivesse resolvido. O hotel ficava na esquina da Avenida Cabo Branco com a Rua José Ramalho Brunner. Já estava chegando a noite, e o quarto que ele ficou não era tão grande, mas tinha uma cama confortável com um belo quadro na cabeceira, um criado mudo, guarda-roupas e um belo ventilador no teto. Na região nordestina o calor é muito grande, e esse item não poderia faltar. Cansado da viagem e de todo o ocorrido durante o dia, ele tinha mesmo que descansar. Tomou um belo banho e pulou na cama peladão mesmo, ficou olhando para o ventilador até o sono chegar. Durante a noite, e ainda meio sonolento, Clemente recebeu uma visita inusitada. Um velho amigo de sua infância apareceu ao lado da sua cama. Clemente, assustado, perguntou ao amigo: Rodolfo, o que você está fazendo aqui no meu quarto? E seu amigo lhe disse que veio lhe dar um abraço. Descobriu que ele estava na cidade e não podia perder a oportunidade. Contou que o hotel que ele estava hospedado era do seu pai, e que após a morte de seu pai ele o herdou. Disse que o hotel já tinha recebido muitas celebridades, Aracide Almeida, Elza Soares e Garrincha, até aquele ator do filme O Pagador de Promessas, mas que no momento ele não se lembrava do nome. Já tinha sido um hotel 5 estrelas, mas com o passar do tempo foi ficando mal frequentado. De larápios até prostitutas, uma vez pegou fogo, mas aguentou firme. Ele foi tocando o hotel como dava, até que chegou o seu dia de partir. Seu dia de partir? Disse Clemente. Sim, o dia em que eu fui assassinado neste quarto. Eu namorava uma moça muito bonita, mas não sabia que ela estava só interessada na minha grana, e que eu não era o único homem na vida dela. Morri nesta cama, e levaram tudo que eu tinha conseguido juntar durante a minha vida inteira. Mas tudo bem, fui liberto. Bom, vamos mudar de assunto. Na verdade, só apareci mesmo para dar um abraço no velho amigo. E foi isso que o Rodolfo fez. Deu um abraço tão sufocante no Clemente que ele acordou todo suado e com o cu na mão. Já era de manhã. Apavorado e com muito medo, ele abriu as cortinas e deixou o sol entrar, e a luz bateu forte. Chegou a iluminar o quadro que estava na cabeceira da cama. Clemente não tinha visto ainda os detalhes do quadro. Se aproximou, colocou seu óculos e percebeu que o quadro era de uma foto que ele tinha tirado com os amigos, Rodolfo, Jairo e Eduardo, há muitos anos atrás.
Ele tinha mais ou menos uns 17 anos na época. Ficou ali olhando e percebeu que aos poucos a imagem do Rodolfo foi ficando fosca até que virou um borrão. Nossa, que coisa medonha. Acho que é porque essa foto é muito velha mesmo. Tá toda amarelada. Clemente, pensando no pesadelo que tinha acabado de ter, se arrumou e foi tomar seu café na padaria. Depois foi na oficina mecânica e passou quase todo o dia por lá, conversando e contando piadas. Ele mal piscou e a noite chegou novamente. Seguiu em passos lentos em direção do hotel. Subiu as escadas, tomou novamente aquele banho gostoso e foi se deitar. Pensando ainda na noite passada, ele disse em seus pensamentos: Puxa, aquela época era muito boa, boa mesmo. cada uma que a gente aprontava. Foi quando aí apareceu na sua frente o Eduardo, mais conhecido como Dudu. Clemente arregalou os olhos e ficou ali em pé, durão. Dudu olhou para ele e disse: Que cara é essa, meu amigo? Senta aí na cama pra gente conversar. Cara, que saudades. Também depois que você saiu da cidade, todos nós ficamos um pouco solitários. Lembra da Givonete? Aquela menininha que eu ficava azarando e não tinha coragem de chegar junto. Pois é, ela chegou em mim e acabamos casando e tendo 2 lindos meninos. Nunca saímos da cidade, trabalhei a vida toda como açougueiro, não era fácil. Mas seguimos a vida sem perrengues. O meu filho mais velho se casou e foi morar em Portugal. Minha mulher ainda mora na mesma casa em que nasceu, herança de família. Eu e o meu outro filho, o Julinho, morremos num acidente de carro na saída da cidade. Julinho, vem dar a mão aqui pro meu grande amigo. Quando Clemente virou para ver o garoto, um corpo sangrando veio em sua direção, com apenas a metade da cabeça, e levantou o braço para lhe cumprimentar. Clemente acordou novamente todo molhado, tremendo e com medo de abrir os olhos. Mas aos poucos foi tomando coragem e foi deixando a visão aparecer. Já era outro dia. Ele se arrumou o mais rápido possível, e quando estava saindo, o quadro que estava na cabeceira da cama caiu. Ele parou e, mesmo com medo, entrou novamente no quarto, pegou o quadro e o colocou de volta na parede. Notou que na foto o seu amigo Dudu tinha virado um borrão, igual à imagem do Rodolfo. Desceu as escadas correndo e foi direto para a oficina. Conversou com o mecânico e descobriu que a peça do seu carro chegou antes do esperado e que ficaria pronto até a noite. O mecânico iria passar o dia todo no conserto para que seu cliente pudesse sair no dia seguinte bem cedo. Clemente ficou muito satisfeito. Passou o dia todo rondando a cidade, relembrando os lugares e as aventuras que tinha passado por lá com seus amigos. Mesmo com receio, ele foi à casa de Givonete, bateu palmas e um vizinho dela disse que depois da morte de seu marido, o Dudu, ela tinha ido morar em Portugal com seu outro filho. Falou também que a casa estava à venda e que se ele tivesse interesse, ele indicaria a imobiliária. Clemente agradeceu e foi embora. Desta vez já era bem tarde da noite, ele não estava com coragem de dormir no seu quarto. Então, ele teve a grande ideia de ficar na sala de TV do hotel. Se o sono chegar, dormiria por ali mesmo. Estava passando um filme de Velho Oeste, Um Dia de Fúria. Era tiro para todo lado e soldados e índios se matando. Mas aos poucos a imagem da TV foi ficando fraca e apenas chuviscos apareciam na tela. E do nada, aparece uma imagem familiar na TV, era seu amigo Jairo, o mais novo da turma. Saiu flutuando na escuridão da sala e sentou ao lado de Clemente. E aí, amigo? Já faz tempo que não te vejo por essas bandas. Tava até comentando isso com o Rodolfo e com o Dudu. A gente tinha uma bela turma, né? Nunca esqueço daquele dia em que a gente foi roubar limão na casa da dona Tininha. O marido dela nos pegou no flagra e atirou com sua espingarda para o alto e todos saíram correndo. Só eu que fiquei ali parado. Tava com tanto medo que não conseguia mexer as pernas.
Dona Tininha teve que me levar para casa e minha mãe me deu uma bela de uma surra, com direito à vara de marmelo. Caramba, a gente se divertiu muito, né? Não fica com essa cara de espantado não. Só vim aqui te dizer que a gente ainda vai se encontrar em outra vida, e que o lugar que estamos não é tão ruim assim como pensa. E Clemente pergunta com uma voz trêmula: e onde é o lugar que vocês estão? Jairo responde rapidamente: No cemitério, é claro. e começa a rir. Clemente acorda todo suado, já era de manhã. Desligou a TV que estava chuviscando e correu para o seu quarto. Arrumou rapidamente as suas coisas, mas antes de sair, não pôde evitar. Olhou para o quadro e 3 borrões cobriam as imagens de seus amigos. Só a imagem dele que ainda estava nítida no quadro. Deu as costas e desceu rapidamente as escadas, correu em direção à oficina. Perguntou logo: E aí, o carro ficou pronto? O cara olhou para ele e disse: Tenho 2 notícias, uma boa e outra má. A boa é que o carro ficou pronto, está ótimo. E Clemente pergunta ofegante: E a má? A má é que o senhor vai ter que pagar uma boa grana pelo serviço. E os dois caíram na gargalhada. Clemente entrou no carro rapidamente e picou a mula dali. No meio do caminho, quase de noitinha, subindo a serra, ele ficou pensando nos amigos, nos bons tempos que viveram. Foi quando ele disse: Seria tão bom se nós estivéssemos realmente juntos. E quando olhou pelo retrovisor, escutou uma resposta: Nós estamos aqui. Assustado, vendo aqueles 3 cadáveres no banco de trás, perdeu a direção e caiu na ribanceira com a sua rural. Clemente não morreu no acidente, estava hospitalizado. Contou a sua história de fantasmas à sua esposa e familiares. Todos acharam que era coisa de sua cabeça. Disse para não se preocupar com aquilo e que no dia seguinte ele teria alta. E no outro dia, quando sua mulher foi buscá-lo cedinho, descobriu que seu marido tinha falecido. Assim, do nada, sem explicação nenhuma. Muito triste, ela foi ao seu quarto se despedir. E quando ela olhou, notou que na cabeceira da cama estava o quadro que seu marido tinha falado. Eram 3 borrões e a imagem amarelada do seu marido no meio, aos poucos foi se transformando em mais um borrão. Todos os direitos reservados para JB Studio. Quer saber como colaborar com o canal, dar alguma sugestão ou patrocinar? É muito simples, entre em contato com a gente. Envie um e-mail para abiose.vidalatente@gmail.com. Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de Abiose, Vida Latente.